E aí, poderosas! A mensagem de hoje do Milagre da Manhã é a seguinte: ou nós mudamos baseadas na inspiração ou no desespero. Traduzindo para uma frase mais do nosso dia a dia, só existem duas emoções, dois sentimentos que nos motivam realmente a buscar uma mudança: o amor ou a dor. E aí, qual deles você está se embasando para realmente tirar forças para realizar a mudança que você tanto deseja? Adivinha qual deles mais impulsiona as pessoas a realmente buscarem ajuda, buscarem transformações verdadeiras? Se você falou dor, você acertou, é essa mesma. Então, se você está passando por algum momento difícil, se você tem sentido muita dor, se você olha para o futuro e não enxerga uma perspectiva, você não enxerga um sentido na vida, você está aí somente sobrevivendo, calma, fica tranquila na medida do possível, faz aí uma reflexão, tira um momento para você e medita nessa frase. Talvez a dor que você está sentindo hoje seja justamente para que você busque mudanças verdadeiras e mudanças duradouras. Não aquela mudança da segunda-feira que acaba na sexta, na primeira semana. Não, mudanças reais. Mudança de mindset, mudança de hábito, mudança de comportamento, para que assim você realmente mude os seus resultados. Os momentos que eu mais senti dor na minha vida, mas assim, não aquela dorzinha do cotidiano, né? Que isso é algo inevitável para todas nós, que faz parte da nossa evolução. Mas eu tô falando assim, ó, dor mesmo, de chegar no fundo do poço e olhar assim para cima e achar que não vai dar para sair de lá. Então, eu tenho alguns momentos desses na minha vida e foram exatamente esses momentos que me moldaram e que me impulsionaram a buscar transformações. E foram essas transformações, pouco a pouco, que me trouxeram aqui onde eu estou. E, inclusive, ainda falta muito pela frente. Eu só comecei o caminho, eu não cheguei nem na metade. Mas o que me deixa feliz, o que me deixa satisfeita é olhar para trás, para esses momentos de dor, onde no momento eu não enxerguei uma saída. Eu tenho muita fé, então assim, eu sempre nesses momentos eu falava, não, eu vou ficar bem, eu sei que não é por acaso, é para algo melhor na minha vida, só que às vezes você tá com tanta dor e você tá passando um momento tão ruim que você perde até a fé, você não consegue enxergar adiante. Então, olha, nem sei assim o que te dizer exatamente, porque dor é dor, sabe? A gente não pode julgar a dor do outro e só quem sente para saber. Mas eu posso te garantir, eu já senti muita dor, mas muita, muita dor. E quando eu olho para trás e vejo todos os quadros de dores, até inclusive os mais difíceis, os que envolveram perdas grandes, os que envolveram traições, os que envolveram bastante sofrimento, quando eu olho para trás, eu olho com gratidão para eles, porque se não fosse eles, eu não teria chegado aqui. Se não fosse eles, eu estaria na minha zona de conforto, estaria vivendo a vida que eu achava que era bacana, que eu achava que era boa para mim. E hoje eu vejo o quanto que eu caminhei. Aí eu olho para trás e falo, caramba! É claro que eu não sou masoquista, né? Eu não gosto de sofrer, então eu não vou olhar pro meu sofrimento falando, ai, que maravilha que isso aconteceu, graças a Deus, que ótimo. Claro que não. Mas hoje eu olho com gratidão no meu coração e eu tento olhar de uma perspectiva mais positiva. Não que isso ainda não me cause sofrimento, porque, por exemplo, vou citar um momento que foi assim um divisor de águas na minha vida, que foi a morte do meu pai. Então, claro que eu preferia ter ele aqui comigo. Porém, como eu sei que isso não é possível, eu resolvi ressignificar essa dor e olhar para ela com carinho. Por quê? Se eu tivesse com meu pai até hoje, será que eu teria corrido atrás de tudo que eu corri? Porque se ele tivesse continuado entre nós, tenho certeza que eu continuaria com uma vida boa, com uma estabilidade financeira. Tenho certeza que ele me daria tudo que eu queria sempre, teria pagado a minha faculdade. Com certeza, porque eu tinha uma vida muito boa quando ele ainda era vivo. E justamente pela morte dele, que a gente passou tanta dificuldade, foi o que me motivou a correr atrás. Então, desde nova, eu perdi meu pai com 13 anos.
Então, desde nova, eu aprendi a correr atrás do que eu queria. Eu nunca tive uma pessoa, porque minha mãe estava muito ocupada trabalhando, né, para sustentar 2 filhas. Então, eu nunca pude contar muito com ela, assim, no dia a dia, para me ajudar a resolver as coisas e me ajudar a ir atrás. Eu tinha um suporte emocional dela e um suporte, assim, que eu sabia que ela estava ali se eu precisasse. Mas, no dia a dia mesmo, eu não tinha isso. Então, acabou que eu me acostumei e isso fez com que eu ficasse muito independente e fez com que eu aprendesse a me virar sozinha. E não que eu me sinta sozinha, não aquela sozinha de solidão, de uma coisa ruim. Já me senti assim muitas vezes, mas eu não me sinto assim hoje. Então eu olho para essa circunstância, olho para o que aconteceu e falo, caramba, ainda bem, porque vai que eu tivesse sido uma filhinha de papai, entendeu? Que tivesse tudo de mão beijada, não aprendesse a dar valor a nada. E hoje não, cada conquista que eu tenho, eu choro, eu fico feliz demais, eu pulo, eu brinco que eu tenho a dancinha da vitória. Então eu pulo, eu fico feliz, eu celebro, sabe? Eu dou valor às coisas. Eu não sou perfeita, claro que não, mas eu aprendi a dar valor, por exemplo, para uma pessoa que me serve, para uma pessoa que está, às vezes, numa posição mais baixa que a minha, porque eu já trabalhei assim, eu já fiz esse tipo de serviço, eu sei o quanto que é difícil, eu sei quantas outras pessoas humilham as outras, então isso me faz dar valor e me faz ver as coisas de um outro ângulo. Hoje, quando uma cliente me procura, que aconteceu isso ontem, ela falou que ela tá muito mal, que ela tá com depressão, ela não tá saindo da cama e ela pediu ajuda, enfim, né? Não vamos entrar nessa parte, senão dá outro vídeo. Mas aí foi o que eu falei pra ela, sabe? E eu olho pra ela e para todas as outras que me procuram com isso, com mais carinho. Quando uma pessoa fala que tá travada, que ela não consegue sair de casa, porque ela tá com uma crise de pânico, eu olho com carinho e eu olho com compreensão e eu acolho sem julgamento, porque eu já passei por isso. Eu já fiquei sem conseguir sair de casa, sem estar com uma pessoa. Eu ia até a esquina da casa da minha mãe para pegar o ônibus para sair. Eu começava a chorar, tinha crise de pânico e voltava correndo para dentro de casa. E eu não conseguia sair sem ajuda, que fosse da minha mãe, que fosse da minha irmã, da minha prima. Então eu sei como é passar por isso. E na época que eu passava por isso, eu falava, por que, Deus? Por que você está me permitindo passar por isso? Pra quê? Né? Pô, essa situação ruim, quando meu pai morreu, quando eu fiquei com depressão, quando eu fui traída várias vezes. Então eu sempre me perguntava assim, por quê? Até o momento que eu parei. Então, o meu último tombo agora dos meses passados, tombo não, né? Meu último afundamento de alguns meses atrás, eu não perguntei mais por quê. Eu não perguntei por que isso aconteceu comigo. Pô, eu sou uma pessoa, eu não sou perfeita, claro que não, mas nas minhas ações eu tento ser o mais justa possível, correta possível, boa possível. Por quê? Né? Daí se fosse outra época eu ia falar, por que, Deus, você deixou acontecer isso comigo? Eu não merecia isso. Mas não, dessa vez a pergunta foi, tá, pra que isso aconteceu de novo? Qual que é o sentido disso? O que eu tenho que fazer com isso? Qual a decisão que eu tenho que tomar com esse acontecimento? E aí, quando você faz essas perguntas, quando você olha para a sua dor com esse foco, você ressignifica a sua dor e usa ela para algo maior. E aí você assume o controle da sua dor. Não significa que não doa, dói muito, mas muito mesmo. Mas você vai fazer algo de positivo com a sua dor e você vai deixar de ser vítima, porque vítimas não mudam histórias. Vítimas só ficam esperando as coisas acontecerem e só ficam tomando ações e atitudes de acordo com aquela dor. Então, quando você assume essa postura, você tem a autorresponsabilidade de buscar as mudanças que você deseja. E aí você vai conseguir. Beijo, 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 diretamente aqui, ó, de Miami Beach, aproveitando a praia aqui. Bom dia pra você.